Olá a todos, muito boa tarde, espero que vocês estejam bem. Vamos para a nossa quarta semana da disciplina de Estudos Literários 1, então ainda nesse formato EAD. Dando sequência, então, a gente vai falar hoje sobre a questão da narratologia, né? Elementos da narratologia e análise crítica da narrativa, né? Antes da gente iniciar no conteúdo, então, só lembrando o nosso cronograma, que está no plano de ensino. A gente vai ter, então, um encontro síncrono na próxima semana. Então eu vou postar o vídeo com o conteúdo, que é sobre crítica literária e alguns críticos literários, na quinta-feira, né? Vou antecipar em um dia para vocês poderem assistir, para na sexta a gente fazer esse encontro síncrono, mas no sentido de vocês tirarem dúvidas que eventualmente tiverem, né? Porque também eu vou fazer essa explicação, então, no vídeo da próxima semana sobre a avaliação 4, né? Então eu vou explicar um pouco mais sobre como que vai funcionar a avaliação 4, que é justamente a resenha crítica de um livro de ficção que vocês vão escolher, né? Então eu vou falar mais sobre essa avaliação no vídeo da próxima semana. E aí na sexta-feira, a partir das 19 horas, no link que tem no e-aula mesmo, né, vocês só clicam ali e entram na sala, e aí eu vou estar disponível para tirar dúvidas de vocês e, claro, para, enfim, conversar, se vocês quiserem conversar sobre literatura, sobre os pontos relacionados à disciplina, né? Porque, como eu comentei, a gente está nesse modelo, nesse formato ainda à distância. A gente não tem, né, nem pode até pelas normas exigir a presença de vocês nos encontros síncronos, né? Então é optativo, né? Mas eu vou estar então disponível a partir das 19 horas na próxima sexta-feira, então. Seria isso. E outra coisa também é que eu confirmei então a participação da professora Sátira, né, que também é especialista em diversos temas relacionados à literatura, principalmente literatura e negritude, né, inclusive poesia, e para a aula do dia primeiro. Então ela vai ser no mesmo formato. Até eu vou postar hoje o que foi feito, como foi feito com o escritor Luiz Maurício, né? Aí quem quiser assistir, que foi no semestre, no segundo semestre do ano passado, no caso, né? Ou foi, não é, foi no segundo semestre do ano passado. Eu vou deixar, enfim, porque o conteúdo dele, né, se relaciona, né? E acho que não tem porquê, é interessante, vale a pena vocês assistirem também, né, quem tiver interesse. Então vou disponibilizar também essa participação. Vai ser nesse mesmo formato, então, de um vídeo gravado, né, como eu falei até com eles todos, os convidados todos, além da professora Leslie, que já participou também, da Federal de Santa Catarina. A ideia é, claro, depois no presencial, ou a gente fazer até presencialmente, dependendo da situação, ou no ao vivo em sala de aula, como foi com a professora Leslie no segundo semestre de 2019, antes da pandemia, né, que ela participou ao vivo por chamada de vídeo, né? Então a gente vai fazendo esse planejamento posteriormente, né? Então confirmado então para o dia primeiro, que também vai ser outra das avaliações, que é a resenha da fala, né, da professora Sátira, né? Então não é do Luiz Maurício. O Luiz Maurício eu vou colocar para disponibilizar para vocês o conteúdo que ele falou no outro semestre, né? Ele participou das atividades da outra turma. E vou disponibilizar também, então, já entrando na questão da narrativa, é o capítulo 3 do livro Análise Crítica da Narrativa, do Luiz Gonzaga Mota, que digamos assim, a grande referência quando se fala em narrativa, trazendo para a comunicação, especialmente para o jornalismo, né? Porque, claro, em letras se trabalha muito mais, né? Tem outros autores,
mas o Mota ele é um professor da área, né, do jornalismo, da comunicação de maneira geral, que também é especialista em narrativas, né, e se tornou uma referência quando se fala em pesquisa de narrativas com conteúdos relacionados ao jornalismo, né? E no capítulo 13 ele vai apresentar então a teoria da narrativa, né, a narratologia. Então, como eu sempre falo para vocês, a gente tem aí esse vídeo de aproximadamente meia hora, né? Mas aí vocês utilizam o tempo restante para ver o vídeo do Maurício e também para ler esse texto aqui, que são 12 páginas, né? No PDF. Então vocês podem ler aí, porque ele traz toda essa definição em relação à narratologia. Entrando então no assunto, né, uma das definições que o Mota vai trazer é justamente essa amplitude, né, da ideia de narrativa, né, e que muitas vezes é usado de maneira cotidiana, eu diria quase que vulgar, de pessoas que, né, usam, você está construindo a narrativa tal, né, se banalizou, digamos assim, no uso principalmente no campo político, né, essas ideias de narrativa, usar a palavra narrativa se tornou um clichê, né, a narrativa do fulano, do partido, é a narrativa tal, é a narrativa tal. Você já até ouviu um deputado aí, um político de maneira, não lembro quem, mas falando em espiral do silêncio, né? Dificilmente o sujeito sabe o que é a espiral do silêncio, a história da espiral do silêncio, mas enfim. Aí já é para teorias da comunicação, teorias do jornalismo. Mas né, se popularizou alguns termos, né, e se mudou até o sentido, às vezes, do seu termo acadêmico mesmo, em relação à pesquisa. E o Mota ele vai trazer, né, essa amplitude, que narrar é uma experiência que, claro, está enraizada na existência humana, é uma prática universal, transhistórica, pancultural. Né? Narrar é um metacódigo universal. A gente vive no mundo, né, com narrações, povos, culturas, nações, civilizações se constituíram narrando. Essa coisa de construir narrativa seria até muito mais algo mais relacionado à persuasão, né? Essa ideia que aí você está criando um discurso, realmente uma narrativa que não necessariamente vai se relacionar com a realidade, para fazer com que a outra pessoa mude, né, de comportamento, de opinião, etc. Né? Então, é mais nesse sentido que a gente ouve de maneira banalizada, né, a palavra construção de narrativas. Né? Então, porque a narrativa não tem esse sentido de que é dado que está sendo dado nesse clichê, como se a narrativa fosse sinônimo de persuasão, né? Como se fosse sinônimo de um discurso planejado, né? Com intenções, com outras intenções. Na verdade, narrativa é tudo, é o que a gente está falando aqui, é as conversas, é o jornalismo, né? Os discursos midiáticos todos, né? Então, enfim, como o Mota coloca aqui, é algo bastante amplo, que a gente constrói a nossa própria biografia, a nossa identidade, né, através de narrativas. Então, o próprio, às vezes, maneira de se vestir, maneira de falar, etc., tudo compõe, né, os elementos de narrativa. Nossas vidas são acontecimentos narrativos, né? O acontecer humano é uma sucessão temporal e causal. Vivemos as nossas relações conosco mesmo e com os outros narrando. Nossa vida é uma teia de narrativas na qual estamos enredados. Né? Então, narrativa é muito mais amplo do que a ideia de construções de narrativas, né, com fins políticos. Né? Narrar é uma forma de dar sentido à vida. Então, o Mota faz essa primeira definição mais ampla, né, do que vem a ser narrativa. Aí a gente chega na questão, por que estudar narrativas? E o jornalismo está inserido nesse universo, porque ele é constituído por narrativas, né? A notícia, a reportagem, a grande reportagem, um documentário, um radiodocumentário, enfim.
a fotografia, né? Então, o jornalismo tem um interesse gigantesco, né? Assim como outras áreas no estudo de narrativas. Só que, claro, para a disciplina aqui, a gente está pensando principalmente na literatura e na literatura de ficção e da poesia. Então, como eu falei, a Estudos Literários 1 a gente está elaborando e a partir provavelmente do semestre que vem já vai estar também nas ementas, em todo o plano, essa linha do Estudos Literários 1 mais voltado para ficção, narrativas de ficção, e o 2 para o jornalismo literário, né? A gente acaba falando um pouco de um no outro, mas o foco principal é esse. Então, mas no jornalismo, de maneira geral, como todos são alunos do jornalismo, se tem esse interesse, né, de se estudar as narrativas. O Mota vai dizer também, quando narramos algo, estamos nos produzindo e nos constituindo, construindo nossa moral, nossas leis, nossos costumes, nossos valores morais e políticos, nossas crenças e religiões, nossos mitos pessoais e coletivos, nossas instituições, né? Então, a narrativa ela é bastante ampla e pode ser olhada sob diversas perspectivas, né? Então tem esses três elementos, né, do porquê estudar narrativa, que o Mota vai colocar. Então, compreender quem somos, né, como construímos nossas autonarrações, e aí dá para dialogar com as teorias do jornalismo, com o conceito de tribo jornalística do Nelson Traquina, porque pode ser pensado coletivamente, né? Então o próprio jornalista, os jornalistas, nas suas atitudes, atividades, textos, materiais produzidos, etc., também constroem, né, essa cultura profissional do jornalismo. Entender como representamos o mundo, tanto pessoalmente, no nosso caso, como jornalistas, né? Então, tem esse diálogo aí com algumas das teorias do jornalismo, inclusive. Compreender por que às vezes tentamos representar fielmente o mundo e em outras imaginativamente. Né, no meu livro, o Jornalismo Gonzo, né, que eu falo sobre, o subtítulo é inclusive Mentiras Sinceras e Outras Verdades, é que a ideia é justamente essa, né, da parresia que eu vou trazer para o campo do jornalismo, a partir do texto jornalístico literário do Hunter Thompson, né, que a gente vai falar mais para frente, mas de trazer essa ideia de fala franca, né, que seria uma narrativa, um discurso em forma de discurso, no caso dele em forma de texto, em que ele faz uso, né, de uma fala franca, fazendo praticamente quase que um jornalismo pessoal, né. E por isso que eu defendo, tanto no livro quanto em artigos nas minhas falas, que o jornalismo gonzo, ele de certa forma, ele é inimitável, né? Pode-se pegar algumas características dele e fazer tributo ao gonzo, etc., mas ele era muito autobiográfico do próprio Hunter Thompson, né? Então, mas são pontos, enfim, que a gente né, vai voltar a falar mais para frente. A ideia que está colocando aqui é justamente essa, né, de que o jornalismo também é um tipo de narrativa construída em muitas mãos e de diversas formas, né, com imagens, com sons, com texto, enfim. Também entender como representamos o tempo, então uma narrativa vai dizer muito sobre o tempo em que ele é constituído, tanto é que a história mesmo vai buscar na imprensa, muitas vezes, elementos para entender determinado período. O professor Juremir Machado da Silva, no livro dele, que a gente vai voltar a falar sobre isso quando a gente falar sobre negritude, buscou na imprensa da época da abolição da escravatura no Brasil também textos da época, né, para mostrar como boa parte da imprensa foi engajada, né, no fim da escravatura e outra parte não, né, outra parte era defensora da manutenção e fez né, uma espécie de fez barulho no sentido de se preocupar, né, com o fim da escravatura, mas a gente vai falar mais também sobre isso na aula específica sobre o tema. Mas só, então, né, o texto jornalístico é uma narrativa também que representa algo no tempo e literário também, né? A gente falou na semana passada dos clássicos, né? Então, como eu falei, é possível entender muito
o que foi, às vezes, temas históricos complexos ou que são cheios de números, etc., e datas, e muitas vezes nos livros de história é tratado como se fosse uma estatística, não como se fossem fatos que envolveram a vida de pessoas, no Guerra e Paz, né, para entender as guerras napoleônicas, por exemplo, principalmente aquele momento histórico ali da tentativa de invasão e de tomada da Rússia, né, por parte dos franceses, né, liderados pelo Napoleão. Então tem essa questão temporal, verificar como as narrativas estabelecem consensos a partir de dissensos. Aliás, né, inclusive eu fiz uma das disciplinas optativas que eu fiz na graduação na minha época, que a gente podia cursar 2 disciplinas de outros cursos, eu fiz 2 de história, né, e uma pegou a história do século XX. E a gente viu também isso, que também é possível ver em documentários, né, como que se construiu uma situação através de diversos tipos de narrativa que permitiu a ascensão do nazismo e fez com que boa parte da maioria da população até da Alemanha na época concordasse, se engajasse, né? Então, olhando hoje, né, claro, tem o espanto, né, a crueldade, o genocídio, etc., cometido pelos nazistas, e as pessoas não conseguem entender, né, como foi. Então, quando vocês vão ver, vão ler, vão ver o material da época, vão ver toda a história que vem antes, etc., né, que cria uma situação que acaba levando... até tem um documentário mais recente sobre o Hitler na Netflix, mas eu não me recordo o nome, que mostra muito, né, toda a ascensão dele, é a biografia dele, né, desde ele enquanto um artista frustrado na Áustria, né, indo ocupando espaço, iniciando sem ninguém dando muita bola, etc., e como que ele chegou ao poder e tudo que aconteceu depois, né? Então, estudá-las também para contar melhor, para contá-las melhor, né? Então, para não falar bobagem, daria para traduzir aqui, né? Para não se dizer coisas como que o nazismo era de esquerda, como por exemplo fica bem claro no documentário, com entrevistas de especialistas de verdade, com imagens da época, documentos da época, né, que muito pelo contrário, a ascensão dele é para combater o comunismo, né. Então, basta visitar, né, eu visitei o Museu do Holocausto em Washington, D.C., mas né, não visitei ainda, mas até pretendo um dia também os existentes na Europa, né. Enfim, estudar para não falar bobagem, não repetir bobagens que são ditas, né, que mudam a história a partir, às vezes, de um ou outro fato isolado, descontextualizado, e tenta se construir, aí sim tenta se construir uma narrativa discursiva e persuasiva, né, para distorcer realmente fatos históricos, né. Então, estudá-las para contá-las melhor, né? Então, para se falar sobre nazismo, para se falar sobre, enfim, fatos históricos de maneira geral, história do Rio Grande do Sul, história da cidade que vocês moram, enfim, é preciso estudar todos os lados, é preciso ler muito, é preciso, às vezes, conversar com outras pessoas que já estudaram, consultar especialistas, enfim. E não simplesmente, claro, hoje a gente tem esse contexto de muitas vezes pseudo-especialistas que recebem vídeos, acessam sites de pessoas que colocam ali principalmente imagens, textos curtos, que é o que a maioria das pessoas gostam, né? Ao invés de ler um livro de 500 páginas, 1000 páginas, ler um postzinho de 5 linhas e aí sai como especialista em internet, né? Em memes e fake news. Então, estudá-las para contá-las melhor é um ponto muito importante hoje. Além disso, para interpretá-las, desvendar o que há por trás do discurso, né? As intenções do narrador, etc. Então, a análise da narrativa vai levar em consideração também quem é o narrador, né? Se for no caso de literatura, por isso que
como a gente vai ver na semana que vem, o livro que vocês escolherem também vai ter essa questão de quem é o autor, né? Em que momento da carreira desse autor foi escrito aquele livro, né? Com que intenção, enfim, ele pode ter escrito. Sem os homens certamente não haveria cultura, mas de certa forma semelhante e muito significativa, sem cultura não haveria o homem, né? Porque a cultura é esse somatório de elementos que tanto uma pessoa quanto uma sociedade, uma comunidade carrega, um país, uma cidade, uma região, né? No Brasil, por exemplo, não só há essas diferenças geográficas em relação a regiões, como há diferenças em relação a estados, né? E dentro dos estados também há diferenças culturais grandes, né? Então, por exemplo, região sul de Pelotas, se tem um sotaque, se tem alguns costumes, se tem algumas expressões idiomáticas, etc. Na região metropolitana se tem outras, na Serra tem outras, na fronteira tem outras, na fronteira oeste tem outras, nas Missões tem outras, no centro do estado tem outras. Então, só dentro do Rio Grande do Sul. Então, a cultura está em toda, tá, né, tá impregnada, né, não tem como dissociar o ser humano da cultura. E aí, claro, depois tem teorias da comunicação estudos culturais, né, que são aí teorias que se preocupam especificamente com a cultura. Não tem, né, como se aprofundar aqui nesse momento, gente. O foco é a narrativa. E aí a gente chega na narrativa jornalística, né, que no jornalismo a narrativa pode se configurar em uma única reportagem, uma notícia, em uma sucessão de notícias ou de reportagens. Então muitos de vocês, por exemplo, na hora de definir objeto de TCC, acabam muitas vezes, vou fazer uma pesquisa monográfica, né, uma monografia sobre uma reportagem X, sobre uma série de reportagens, sobre como o veículo tal abordou tal assunto em suas notícias, um livro-reportagem, né? E mesmo se vocês vão fazer um produto, vocês também vão estar produzindo um produto que envolve narrativas, né? Todas são narrativas, porém para a realização de uma análise nem todas servem, né? Então, a previsão do tempo está lá no jornalismo informativo, lá na divisão do José Marques de Mello de teoria de gêneros jornalísticos, como serviço, né? Mas, claro, dá para estudar, né? Mas ele quer dizer que tem que ser feita uma seleção, né? Né? Para se fazer uma pesquisa de narrativa no jornalismo, né? Tem que ter. Aí entra na questão da pesquisa, né? Tem que ter um problema de pesquisa, etc. Então, de certa forma, é isso que ele está dizendo. Deve-se considerar o tempo e a intriga, né? Então, ou seja, o enredo, né? Quem são os personagens, a quem interessa, etc. O tempo no jornalismo é difuso, anárquico, né? Porque tem essa questão do factual, da novidade ser um dos principais critérios de noticiabilidade, né? Quanto mais novo, melhor. Quer dizer, é um critério, né? Principalmente para notícias que vêm de news, que é novo. Então, o analista, se ele vai pegar, por exemplo, eu vou pegar agora em 2021, vou fazer uma análise lá dos protestos de junho de 2013. Então, eu vou ter que organizar ali aquilo que foi produzido naquela época, vou ter que contextualizar, né? Então, vai dar todo uma narrativa sobre as narrativas que foram construídas e foram apresentadas e que surgiram, né? Nem todas foram construídas intencionalmente, outras surgiram espontaneamente, etc. Para contar, né? Para se fazer uma narrativa sobre, né, a narrativa da época. Para analisar, deve-se colocar em ordem cronológica e identificar aquele clímax da história, né? Como no que a gente está vendo de um romance, né? Um romance é uma grande narrativa em que pode ter vários pontos, e aliás aí entra nas técnicas narrativas da literatura do romance esses pontos altos, né? Então, muitos livros, David Copperfield tem vários personagens e há vários momentos ali, é como um eletrocardiograma, né? Em momentos em que da história dá uma acalmada, acontece alguma coisa que te desperta muita atenção, e daí daqui a pouco acalma um pouco, aí acontece outra coisa. Na verdade é a verossimilhança, a tentativa de imitar a vida, né? Que é mais ou menos assim a vida da gente.
O analista precisa reordenar temporalmente a história, configurar a cronologia do enredo, que no jornalismo costuma se apresentar invertida. A história muitas vezes começa pelo final. Aí, claro, o pesquisador ele vai pegar algo depois que aconteceu. É como pegar, por exemplo, o que aconteceu, o que está acontecendo no momento, né, a pandemia, depois que tiver acabado. Né? A gente, se for fazer uma pesquisa hoje, a gente vai ter uma visão. Se a gente tivesse feito há 6 meses atrás, teria outra. E se a gente for fazer daqui 5 anos, em que todos esperamos que a pandemia faça parte do passado, né? Então, 5, 10 anos, enfim. Claro que o coronavírus vai seguir existindo, etc. Mas sob controle, né? Que a gente imagina. A gente vai ter que pegar tudo que foi feito nesse tempo e ordenar, né? Selecionar e etc. Identificar, então, os pontos desses acontecimentos e o ponto do maior, né, dentre os acontecimentos dramáticos. Geralmente esse tipo de matéria é feita em reportagens mais interpretativas, né, ou mais ou menos literárias, livros-reportagens, etc. Então, soft news, fake divers, né? Então, no hard news o problema passa a ser identificar essa lógica narrativa. Alguns conceitos que servem para o jornalismo, então, ação, encadeamento, sequência, encaixe, flashback, imaginar o futuro imaginado, que o David Lodge vai colocar no livro dele, de técnicas da ficção, conflito, intriga, ritmo, suspense, desfecho e outros. Né? Interessante porque esses elementos que o Mota coloca aqui, todos eles aparecem também no livro do David Lodge sobre, agora não me lembro o nome, a arte da ficção, se eu não me engano, que ele apresenta uma seção de técnicas narrativas da ficção. Então, para ver, não que um tenha copiado do outro, é da narrativa da vida das pessoas, são questões que interessam, emoção, drama, desfecho, suspense, etc. A gente vai ver mais sobre isso também em outro momento, sobre essas técnicas narrativas da ficção, que é um dos pontos de uma das aulas futuras. E aí o Mota vai também colocar outro ponto importante, que são os jogos de poder e estratégia narrativa no jornalismo. Né? 3 narradores são identificáveis na narrativa jornalística, que devem ser considerados. Aí, claro, agora a gente dá, nessa parte final, dá uma pausa na ficção e agora falando do jornalismo, né, tem que se considerar o veículo para qual o jornalista está trabalhando, né, está escrevendo, que vai publicar a matéria, né, qual é esse veículo, qual é a história desse veículo, o jornalista, quem é o jornalista, a biografia desse jornalista e os personagens, que são, enfim, as fontes, as pessoas envolvidas, vozes que se manifestam nas reportagens quase sempre em confronto uma com a outra. Então ele coloca que é uma negociação simbólica e política entre as partes, né? Basta imaginar os grandes veículos, né? A Globo tem sua história, né? Tem sua política editorial, tem seus editores, seus chefes, tem seu diretor, e tem suas relações com as figuras públicas, né? Então, só para dar um exemplo bem claro hoje, é que tanto pensando nos 2 principais pré-candidatos para a eleição de 2022, tem Lula e Bolsonaro, e os dois, por exemplo, né, declaram publicamente críticas, né, duras à Globo. E então o jornalista que vai abordar, né, pautas relacionadas aos dois, ele vai estar inserido nesse contexto, né? Então tem essa separação, mas é algo que deve ser considerado, né, na hora de se analisar narrativas envolvendo jornalismo, né? Claro que aí apresentando fatos, etc., não tirando conclusões a partir de opiniões, inclusive do próprio pesquisador, né? Então essa é só, claro, algo muito mais complexo, mas aqui a gente dá essa pincelada que tem que se considerar, então, o veículo, o jornalista e os personagens da narrativa jornalística, que são as fontes, as pessoas citadas, as pessoas envolvidas na reportagem. E que há, então, essa negociação no discurso, na narrativa jornalística, simbólica entre essas 3 partes. E teria uma quarta, que eu diria que é a pressão do público, né? É a reação do público.
Então, por exemplo, a divulgação que foi feita a conta-gotas pelo Intercept Brasil nas mensagens da Lava Jato, né? Se construiu, se criou uma expectativa, foi se criando uma expectativa sempre para a próxima publicação, né? E aí também envolveu o jornalista, o veículo e as fontes, o universo gigante de fontes envolvidas. Então, de certa forma, é isso, né? Fica o texto também aí para vocês lerem, que o Mota aprofunda muito mais essas questões, no livro inteiro também, fica a sugestão. Mas sobre narrativas é isso, claro que tem essa relação entre os pontos também da disciplina, a gente vai voltar a falar outras vezes de narrativa, mas para vocês entenderem o que a gente quer dizer quando a gente vai falar em narrativas na literatura e também no jornalismo. Tá bom? Fiquem bem então e até a próxima semana. Lembrando que a gente vai ter então esse primeiro encontro síncrono. Um abraço e até a próxima.